Oi, gente! Aqui estamos nós novamente. Pode ficar tocando, Alice, se quiser. Mais um podcast e hoje eu tenho uma convidada muito especial trazendo aqui para vocês. Hoje o podcast vai estar para todo mundo, mas as meninas talvez se identifiquem mais. Essa aqui é minha amiga Alisson, é uma mulher maravilhosa, linda de Deus, que também canta e toca para o Senhor lá na nossa igreja, a gente ministra junto. É sempre muito bom ter ela tocando teclado, porque a unção vem assim diferente. Eu amo ministrar com ela. E a gente vai fazer música aqui no final. Certeza, a gente escolheu 3 canções lindíssimas que vocês vão assim se apaixonar. Então fica até o final para você adorar e louvar junto com a gente. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai ter, como sempre, aqui é sem cortes, a gente vai fazendo ao vivo. Não tá ao vivo para vocês, mas para nós é porque a gente não volta no corte. Do jeito que ficar, vai ficar. A gente vai ter uma conversa aqui realmente sobre fé, sobre ter nascido num lar cristão. A Alisson, ela nasceu em um lar cristão, mas precisou ter as próprias experiências com Deus e não viver pelas lentes de Deus que os pais dela, né, tinham. Então ela vai contar um pouco desse desafio. Às vezes você acha assim, a pessoa nasceu num lar cristão, é mais fácil. Não é mais fácil. Vocês vão entender os desafios também e você aí que está em casa vai se identificar. A Alisson é alguém normal, né? Não é uma mulher comum como você. E esse é o propósito de eu estar aqui sempre querendo trazer também pessoas que têm uma vida comum para que você se identifique. Às vezes a pessoa fala assim, a Rose é desenrolada, a Rose sabe falar, a Rose é da comunicação, porque a Rose cantou e por isso que ela consegue falar e por isso que ela consegue passar, às vezes por isso, sei lá o que passa na cabeça de muitas pessoas. Então eu quero muito trazer pessoas comuns que tenham vida normal para que você se identifique e veja que todo mundo passa pelos mesmos desafios, estamos juntos aqui, crescendo de fé em fé, de glória em glória, e eu tenho certeza que vocês vão aprender e vão ser muito edificados, porque a Alisson está esperando em Deus ainda, tá? Amém. E vivendo os desafios da espera. Nós somos amigas, nós oramos juntos, já choramos juntas e a gente tem muito para partilhar hoje, né? E estamos aqui para dividir isso com vocês. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem e mandem para outras pessoas. Toda vez que você compartilha, se inscreve no canal e curte, o YouTube entende que esse conteúdo ele é bom e sai entregando para mais pessoas. Então, por isso que todo mundo fica pedindo sempre para você assinar, né? Se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Então, não guarde só para você. Dica boa é dica compartilhada. Então, Alisson, fica à vontade, vamos conversar um pouco aí. Deixa o Espírito Santo aí fluir através de você, minha irmã. Obrigada, Rose. Para mim, assim, é um privilégio estar aqui, né? Porque, como a Rose disse, é muito sobre essa coisa de a gente ser pessoas comuns, mas ao mesmo tempo ser pessoas tão especiais, porque somos pessoas amadas pelo Senhor. Isso mesmo. E quando hoje, né, eu recebi o convite, então eu entendi que não era sobre Alisson, não era sobre Rose, mas era sobre o propósito. E eu tenho dentro, inclusive disso que a gente vai começar um pouquinho hoje, Rose, eu tenho buscado em Deus essa liberdade, né? Amém. Então, às vezes a gente diz assim, eu sou servo do Senhor, sou uma serva do Senhor, o Senhor faz o que quiser de mim. E quantas vezes a gente... quando ele chega querendo fazer... quer fazer, a gente chega e dá assim, não. Coloca tem limite. Que ser, né, do meu jeito, no meu tempo, quando eu... E quando, na realidade, a palavra diz que é quando a gente se esvazia é que o Senhor mostra quem Ele é na nossa vida. É verdade. Ela foi pega de surpresa hoje, viu, gente? Eu falei com ela, era... Que hora que ela quer, Alisson? Amiga, eu acho que foi na manhã. De manhã, assim, já no meio da manhã, já chegando já perto do meio-dia. E eu disse, 4 horas hoje. Ela disse assim, amiga, vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar uma água e vamos hoje gravar um podcast. Que eu também tinha convidados hoje, né? E aí aconteceu um problema, não puderam vir. Então, a Alice, ela já estava no meu cronograma, mas ela vinha mais lá na frente. Eu tinha outro casal para trazer hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre relacionamento. E quando ela falou comigo, vamos tomar um café, eu falei, ela mesma. Eu gosto dessa liberdade, assim. E o que eu queria também é que vocês aprendessem muito com a Alisson. Conheço a Alisson, né? Há o quê? 2 anos? Quase 13, quase 3 anos. E eu vi uma Alisson e
fui convivendo e hoje tenho visto outra Alisson que se permitiu em Deus, que ousou no Senhor, que se confrontou, saiu da sua zona de conforto e tá aqui. A Alisson que eu conhecia há quase 3 anos atrás, jamais estaria aqui. Porque era muito tímida, não, eu não sei o quê. E quando a gente entende que a gente carrega algo de Deus, isso não tem a ver com eloquência, não tem a ver com dinamismo, não tem a ver com saber falar, não, tem a ver com jorrar daquilo que você carrega. Ela entendeu isso e começou a se provocar em diversas áreas da sua vida, sair da zona de conforto para que ela desfrutasse ainda mais do que Deus tinha fora do controle dela. Eu sou, tipo... O Espírito Santo me conduz, eu consigo fazer as coisas assim, em cima da hora, dá pra fazer. Essa é a minha pegada, eu nasci assim. Já a Alice, ela é mais conforme, ela programa, gosta das coisas mais dela organizadas. E glória a Deus, né, gente, que não é todo mundo igual. Porque se for todo mundo igual a mim, a gente tá assim, meio que difícil. Mas ela se permitiu, ela entendeu. Não, eu vou me programar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas quando Deus desprograma ela e traz surpresas, ela parou de dizer, de te pegar o controle e dizer, não consigo. E disse assim, não sou eu, é ele em mim, então eu vou. E assim, eu vejo assim que ela realmente, ela rompeu, porque para ela estar aqui hoje, minha irmã, eu tô tão orgulhosa de você. Amiga, é processo ainda, viu? O controle ainda tá sendo entregue. Amém, assim. amém. E eu acredito que é isso, nesse caminhar que o Senhor tá mostrando, assim, revelando. Né, assim, o que eu posso desfrutar mais ainda nele, né, em todas as áreas da minha vida, e quando a gente realmente exerce essa entrega, né, e essa dependência. Essa entrega quer dizer que a gente está dependente dele, né, isso. E não da gente, dos nossos próprios, né, entendimentos, as nossas habilidades, né. E aí é onde realmente ele diz assim, chega um ponto que quando a gente está entregue totalmente, então tudo que ele nos entregar, ele sabe que a gente não vai tomar para o nosso próprio deleite, mas vai ser justamente para que ele venha ser manifesto, ele venha brilhar em nós e através de nós. Eu acho que é a ideia. E é bom demais depender do Senhor. Quando você encontrar um lugar de descanso e de dependência em Deus, você vai parar de gastar energia com aquilo que você não dá conta, com aquilo que você não pode fazer. Experimente. É muito, muito bom. Então, vamos lá. Então, eu quero o primeiro ponto trazer hoje aqui com a Alisson, que você fale um pouco como foi essa questão de nascer num lar cristão, né, evangélico, e já entender que mulher em Deus você deveria ser, como você deveria proceder, ou por onde ir, por onde não ir, né? Sei que tem o cuidado dos seus pais, mas você teve que estudar, você teve que fazer faculdade, então você teve que encarar o mundo sem a proteção dos seus pais. Então fala um pouquinho como foi o teu processo de você conhecer a Deus, de você ouvir a Deus e você saber que não era mais a Alisson mulher que tinha que agradar o pai e a mãe crente, mas que tinha relacionamento agora com o Deus Pai e que queria viver realmente uma vida de uma mulher que agradasse o coração de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso, Alisson? Rose, isso, né, eu sempre quando toca nesse primeiro ponto, diz assim, você nasceu no ambiente cristão, e isso, ao meu ver, assim, para mim, inicialmente foi um grande presente, né, de você desfrutar de tudo aquilo que o Senhor, ele pode te dar em termos, né, de proteção, de cuidado, de princípios, de valores, e que isso protege muito a gente, né, então eu vejo que, assim, foi um primeiro presente que Deus me oportunizou. Né? Isso não quer dizer que a gente, como você colocou lá no comecinho, que a vida da gente é diferente de uma pessoa que não nasceu e não tem as dificuldades. Ou é mais fácil, né? Mais fácil, ou é mais não, fácil. Né? De forma alguma. Por vezes, né? E aí, claro, quem é desse ambiente, né, que conhece toda essa coisa da linguagem cristã evangélica, né, que já conhece a questão de cultos, de hinos, desse ambiente que é muito bom, mas também a gente tem que se pegar dentro de romper e não cair dentro de uma rotina, de algo que é prescrito, algo que é direcionado, que o Senhor, ele diz, né, que se torna ritos, isso, né? Ritos repetidos. Isso. Que não realmente não aprofundam o relacionamento com o Senhor. Isso. O Senhor diz, né, para ensinar a criança no caminho que deve andar. Isso é um mandamento que o Senhor traz. Mas isso para que quando ela crescer, e a própria palavra é tão sábia, né, Rose? Porque não é que o pai, ele vai simplesmente aprisionar a criança e ter o controle sobre ela. Não, de forma alguma. Vai instruir. Isso, né? Isso. E aí, foi isso que aconteceu na minha vida, né? Desde pequena, a gente foi, assim, num lar que a gente
cresceu sempre muito envolvida, né, dentro dessa questão da igreja, logo cedo, né, e coisas que a gente vem pensando e vivendo, e recentemente eu pensando como Deus é lindo, porque, né, dentro desse viver, desse conduzir, meu pai, né, pelo zelo que ele teve sempre por a igreja, pelo cuidado, então sempre buscou nos incentivar a estar ali, e foi nisso que eu acabei me envolvendo com a música, fui aprendendo o instrumento de teclado, né, e foi começando a gente também a se envolver nos conjuntos, aquela coisa bem realmente, né, assim, de família, assim, de corpo, de igreja, né. Servir porque amava fazer parte daquilo que Deus estava fazendo, né? Isso. Não por uma obrigação ou imposição. Só que é onde a gente tem que ter cuidado, né, Rose? Porque, por vezes, e aí é o cuidado, o zelo, né, o olhar que a gente tem que entender que o Senhor, né, é mais do que religião, né? Mais do que você colocar imposições e colocar regras e dogmas. O Senhor é um Deus vivo e tem que ter liberdade. E é onde a gente tem que começar a perceber que essa religião, que ela simplesmente impõe, ela é uma religião que não reflete quem é Deus. Isso. Que é um Deus vivo, que realmente quer não se transforma, né? Que a transformação só vem pelo relacionamento com o Senhor, não pelos dogmas, pelos ritos, pelas doutrinas ou pelas imposições. Eu gosto muito de algo que o Luiz Hermínio fala. Ele diz que quem de fato te ama e te instrui no Senhor, não te manipula e pega na tua mão para te governar. Te conduz a um lugar em Deus. Você encontra esse lugar e aí você continua a tua caminhada pelos passos de Jesus. Isso. E o Cote, né? Eu tenho lido bastante esses dias. Assim, a gente deixou aqui, ó, ela trouxe 2 livros para partilhar, né? Que ela tá lendo. De dicas, gente, porque eu acho que fala muito desses processos que a gente fala, né? Enquanto a gente não tem a família, a nossa própria família, né? Então, o Senhor, ele nos instrui, coloca pessoas para nos instruir, né? E aí, falando sobre isso, né? O Costa, ele fala muito sobre a liderança, né? Qual o lugar da liderança na vida da gente, né? Se ela não é uma liderança, a primeira coisa do líder é o quê? É servir. Sim. Porque Jesus, ele tem que refletir Cristo. Os pés e assim, ó, se eu como mestre, vocês não são maior do que eu, tô lavando os pés de vocês, é assim, eu tô deixando um exemplo para que vocês também façam isso, né? E eu estava lendo essa passagem, inclusive, ontem. Ele fala, eu acho isso muito lindo. Ele diz assim: vão reconhecer que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Então, às vezes você pode até ser salvo, você ter relacionamento com o Senhor, tem tua vida aí com Deus, mas Ele quer muito mais que isso. Ele quer que a gente faça discípulos. Ele quer que nós sejamos discípulos dele, sejamos parecidos com ele no caráter, no agir, na forma de amar. E aí, ai, Rose, mas Jesus é Jesus. Não, mas a gente também hoje carrega o Espírito Santo. Então é com a ajuda dele que a gente vai conseguir todas as coisas. E é incrível como é uma realidade você perceber que pessoas que se amam sem troca, se amam pelo amor que comungam no Senhor, esse amar uns aos outros. A gente é muito, na nossa igreja, conhecido, né? As pessoas, quando chegam perto da gente, o que faz elas permanecerem é dizer assim: poxa, vocês se amam, vocês se cuidam, vocês genuíno, se respeitam, né? E todo mundo tem problema e não tem falsidade, não. Quando chega na hora de confrontar, na hora de falar, a gente tem essa liberdade de família, mas as pessoas percebem que a gente se amam, e isso faz com que a gente reflita realmente que somos discípulos de Cristo. É a gente cuidar um dos outros, amar uns aos outros, né? Isso. E, assim, dentro dessa dimensão, né, de que a gente precisa realmente despertar, então, num dado momento, né, eu caí, assim, nessa dimensão mesmo, assim, de amar, servir, né, de estar ali junto, se envolver com as coisas da igreja. Mas chegou um tempo que, assim, me faltou, eu sentia muito falta da palavra, eu sentia, né, eu via muito mais essa coisa, assim, das programações, de um ativismo. Sim. E aí foi onde, né, eu como adolescente, então, comecei até a buscar uma outra igreja, e ali o Senhor foi tão bom, porque foi num lugar onde eu vi justamente isso que a Rose acaba de dizer, né, o poder da comunhão.
né? Da fé e da comunhão. O quanto que isso, né, tem um poder transformador, inclusive para revelar quem ele é, Sim, né? Se o Senhor, ele habita realmente onde tem esse encontro, né, de pessoas, não pessoas perfeitas, mas pessoas que estão buscando nele, né, realmente esse lugar de direcionamento, até de conhecer, de buscar curar o outro, sim. de Refletir ele para curar isso, outro, para transformar isso, outros, né? esses processos. E ali eu fui para uma igreja, assim, que era muito jovem, era muito, né, acolhedora. Então, nesse lugar da comunhão que eu nunca tinha vivenciado, né? Então, isso, assim, brilhou meus olhos. Então, assim, foi uma fase muito boa, né? De ser, assim, muito intensa dentro, né, dos jovens, né? A gente entrava de sexta-feira, ficava até domingo, né? E aquela coisa que é saudável, né? É algo que reflete que é do Senhor. A gente é uma alegria plena, né? A alegria que é vinda do Senhor, né? Como fruto do Espírito, né? A gente não precisa de bebida, não precisa de nenhum tipo de atitude, né? Que vá, pelo contrário, né? São coisas, o nosso prazer é agradar ao Senhor, né? Em ter excelência para o Senhor. Então a gente ali, eu estava envolvida no louvor, então assim, ensaiava muito, né? A gente, né, aprendia muito com os outros, né? Era estudante, então sabe que ninguém tem dinheiro, então isso não era problema, Não né? é. Quando A a gente partilha, entende, né? a partilha. E aí Quem as tem coisas mais dá um pouco mais. E outra, Ninguém né? fica de fora. É no simples, né? Sim. Então é onde a gente começa a perceber que o evangelho e a gente seguir os passos do Senhor é algo simples. Sim. É a gente buscar a essência nele. E ele vai estar promovendo, né? Promovendo todas as coisas, os encontros, né? Os confrontos, os ensinamentos. E ali foi uma oportunidade realmente, assim, inclusive para mim, né? Em termos até disso que você coloca, né? De romper um pouco dessa coisa de estar só da com igreja, seus pais, com os pais. Então foi uma primeira ruptura para mim, Ou né? você pode ter as suas próprias experiências com o corpo e com Cristo, a parte um pouquinho talvez da família, né? Isso, porque a gente vem realmente de uma igreja, assim, que tem, né, um engajamento. Meu avô foi pastor, minha mãe sempre engajada, meu pai. Então sempre a gente teve esse envolvimento. Mas eu acho que é necessário a gente ter esse experimentar. Sim, né? sim. Se experimentar. E claro que isso eu vejo que é como uma caminhada mesmo em Deus. Né? Sempre tem um novo. Né? Por mais que o Senhor nos aponte experiências que a gente tenha, mas sempre o Senhor vai estar nos confrontando, né? E isso a gente tem que permitir que o Espírito Santo, né? Aquela coisa que o salmista diz: sonda, Senhor. Sim. O Senhor conhece tudo aqui dentro, né? O Senhor realmente conhece o íntimo do meu coração, né? Então, por vezes a gente nem mesmo tá tão atento a essas questões, estão lá tão escondidinhas, né? E que precisam realmente ser expostas para que a gente comece a realmente ver a intenção do nosso coração, as motivações, Sim, né? Então, sim. quando eu tô servindo ali, quando eu tô com o outro, quais motivações, né? Realmente pelo reino, realmente por algo que eu tô entendendo que o Senhor tá, né, colocando como um propósito, como algo que é dele ou não, né? Ou vem dos meus próprios interesses. Isso, né? Um movimento, um interesse em alguém. Às vezes é um interesse em satisfazer só minha alma. Isso. Quero só me divertir. Aí a gente fica no engano, diz assim, mas eu tô na igreja. Mas se o propósito de estar se divertindo não é por causa dele, é só para satisfazer nossa alma, ainda assim nossa motivação tá errada de estar ali, né? Nesse prazer pelo prazer. Isso aí é algo realmente mundano, é hedonismo, né? Que não é isso que se fala. E assim, Alisson, teve algum momento que eu tenho muito cuidado de falar nisso, né, que você precisa confrontar os seus pais. Na verdade, a gente tem que a vida inteira honrar os nossos pais. Mas em algum momento você teve seus confrontos de ter suas percepções em Deus diferentes de como seus pais viam, sem precisar desrespeitá-los ou desonrá-los, e você conseguiu realmente não impor, mas viver aquilo que você viu no Senhor, aquilo que você descobriu no Senhor, sem entrar num choque de confusão, de contrito com a sua família? Houve algum momento assim? Eu acho que essa primeira decisão, né, de sair para outra igreja, né, até porque a gente nasceu nessa igreja, cresceu, então acho que foi o primeiro momento, né, claro que sempre tem, né, Rose, eu acho que o Senhor nos ensina, e eu acho que isso o Senhor tem ministrado muito, né,
que o Senhor primeiro ele quer cuidar da família. Não adianta a gente querer sair da nossa casa, do nosso lar, como uma fuga, daquilo que a gente não quer viver, não quer realmente alinhar segundo a ótica do Senhor, né? Então, eu tenho visto muito isso, né? Os alinhamentos que Deus tem promovido nosso como família, né? Junto aos meus pais, as minhas irmãs, né? E que por vezes, novamente, né? A gente às vezes até coloca a dia para evitar os conflitos, né? Também teve sabedoria, né? Da sua mãe, do seu pai aí, que os pais também precisam ter muita sabedoria, né, nessa questão aí de permitir também do filho ter as suas próprias experiências com o Senhor. Isso, e eu vejo também que aí é quem que capacita, né? Porque na minha situação, Rose, eu vim muito assim e isso o Senhor tem trabalhado e quebrado muito. Aquela coisa assim de você dizer, sou muito parecida com o meu pai ou com minha mãe, e às vezes você carrega essa identidade e essa identidade não é de fato a sua. Você pode ter traços, vai ter vestígios, mas você não pode se definir pela identidade do seu pai ou da sua mãe. Você tem a sua. E outra, né? O Senhor, e aí eu acho que puxa um pouquinho para o nosso tema, né, Rose? O Senhor nos chama enquanto mulheres para realmente, né, ter um papel dentro da família, né? E isso não é forjar de uma hora para outra quando eu me caso, né? Sim. Isso o Senhor tá já ministrando ao coração da gente enquanto solteiras. Então, assim, quando eu sou submissa, primeiro honro meus pais, né? Eu estabeleço eles como autoridade sobre a minha vida, as minhas lideranças também, né? Pastores, né? Líderes de PG, enfim. Então, o Senhor, ele foi ministrando muito isso no meu coração, porque às vezes eu queria fazer como a Alisson, que tinha, né, essa coisa assim, é muito parecida com o pai, é muito ativa e tudo, e queria impor, né, algumas coisas. E isso gerava conflito, de fato, né, porque havia confronto, né, e conflito de autoridade, né, e o Senhor, a palavra do Senhor, ela não abre nenhuma margem para ser dúbia ou gerar, né, conflitos nisso. Não, ele diz claramente quem estabelece por autoridade e quem é o papel de quem, né? Então, em alguns momentos, Rose, assim, houveram conflitos e eu me desgastei muito porque eu queria ver por essa nuance do meu braço ou dessa característica, né? E aí o Senhor, inclusive, assim, depois foi mostrando, não é do seu jeito, não é nessa característica. Aprender, né, Alisson? Assim, antes de a gente não pode pular as etapas, né? Então, como a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse processo de espera, que a Alisson tá aí no processo de espera, você entender que primeiro você tem que aprender a ser filha, primeiro você tem que aprender a ser irmã, você tem que aprender a ser submissa, como você falou, a sua liderança. Você precisa aprender algumas coisas enquanto está sozinho, para que o casamento, quando você entra no casamento, por isso que muitas expectativas são frustradas no casamento, porque a pessoa coloca toda a expectativa da vida dela no casamento, mas não foi uma mulher em Deus enquanto filha, enquanto irmã, enquanto uma serva na sua igreja, submissa à sua liderança, né? Então eu acho que realmente assim, é muito, muito valoroso esse preparar e esse forjar dessa mulher em Deus em todas as etapas, desde a menina criança, a menina adolescente, a menina mulher, até chegar à esposa, né? E assim, o que Deus tem ministrado muito, né? Porque às vezes também a gente pode cair no falso engano e dizer assim, estou pronta, né? A pessoa pronta, né? Nasci na igreja, faço tudo certinho, não desobedeço meus pais, não, né? Assim. E aí começam os conflitos de tipo assim, poxa, será que Deus não tá me vendo? Deus tá demorando? Deus, ele é eterno, então com Deus não tem negócio de prazo. Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. Então, Deus vive num tempo de eternidade. Deus não está preso à nossa temporalidade. Então, é muita audácia nossa dizer assim, ai, Deus está demorando, Deus não está vendo. Caramba, será que eu preciso... Será que eu tipo Jó. Ei, Jó,
Pensa que tu é quem pra estar aí me contestando? Não, isso já Onde era tá que tu tava, mostrando. João? E outra, né? Já tá mostrando o quê? O orgulho Isso, no nosso isso, coração. isso. Né? Então, o Senhor tem ministrado muito, sabe, Rose, assim, nesses últimos tempos, porque às vezes a gente pode cair nessa falsa, né, falácia, se diz assim, o que é que precisa, como se fosse uma receitinha Isso. para cada um, né, como tivesse um padrão para cada um. E o Espírito Santo é tão lindo que ele conhece o coração de cada um de nós, né, Rose? Isso. Sabe assim, quais as áreas que a gente precisa realmente ainda ser lapidadinha, que ainda tá bruta. Demais. Né? Que isso vai ter interferência, inclusive, no futuro relacionamento. Certeza. Se a gente não tiver esse cuidado, né? Essa abertura para que o Espírito Santo trabalhe. Então, vai ficar preso nessas capas de engano, né, Alisson? Isso. Porque eu lembro quando a Alisson veio pra nossa igreja, algumas pessoas falaram assim, nossa, vocês ganharam uma pérola, essa menina é preciosa, e não sei o quê. Então, assim, todo mundo já... ela realmente é tudo isso. E eu sempre falo, né, assim, cara... tem algumas meninas na igreja que já estão realmente assim, a Rose, né, dos meus olhos, eu disse assim, tá pronta pra casar. Se eu tivesse um filho, eu daria ele pra Alisson casar com ele. Mas como você acabou de falar, certamente o padrão de comportamento dela reflete uma mulher em Deus, a gente vê uma mulher honrosa, virtuosa, tudo isso. Mas ela não se prendeu a essa capa que todo mundo, que é o que eu vejo, que é o que todo mundo vê, que de fato ela é, mas não é a totalidade de quem ela é. Tem coisas nela que ela precisou permitir que o Espírito Santo mostrasse para que ela fosse livre daquilo que ela achava que, tipo assim, ela passava por cima e ela sabe que se ela não rompesse aquilo, seria uma grande dificuldade num relacionamento, tipo de casamento, né, Alisson? Isso. E passa muito isso também. Eu acho que até do que você vai depois tá discutindo com outras convidadas, que a nuance hoje até da mulher, né? Do papel da mulher, isso, né? Então, isso. por mais que a gente nasci no lar cristão... Tu fala o que tu faz, Alisson, também. A gente isso, acabou nem... A gente foi tão empolgada aqui pra falar das coisas do Senhor que a gente esquece os títulos, irmã. Porque ela é doutora, entendeu? Mas a gente esquece os títulos na presença do Senhor, porque o que nos faz feliz mesmo é ser filha do Eterno. Mas isso mesmo é o trabalhar de Deus, porque eu acho que antes, até no comecinho, né, da caminhada aqui com a Religare, né, em igreja, em corpo, então às vezes a gente começava a se apresentar, a gente se apresentava pelo que fazia e era uma proteção, né? Aquela Sim. coisa assim, não sou qualquer uma, não quero, né? E quer colocar, às vezes, e não quer se expor como vulnerável, sim, né? Sim. Então, o Senhor, mulher, ele quer frágil. isso. E a gente precisa, né, tá se colocando como igual, né? Isso. Por mais que a gente tenha título, né? Sim, isso é algo que o Senhor, né, assim, concede, inclusive, que é pro reino. Sim. Né? E a gente tem que ter essa percepção muito clara, não é nosso, ele que nos dá. Isso aí, mas fale aí, hoje, o que você faz hoje, Alisson? A gente tá conhecendo um pouco de quem ela é, depois agora a gente chegou no que ela faz. Então, Rose, hoje, né, eu sou enfermeira, já tenho formação desde 2007, mas desde a formação me encantou muito a área do ensino, né, ensino superior. E aí venho já há algum tempo nessa trajetória do ensino superior. Hoje eu estou envolvida numa universidade pública, né, como professora, e assim, não tenho essa perspectiva só do curso, trabalhei no curso de enfermagem, hoje estou no curso de medicina, mas meu olhar é muito dentro desse papel que a gente tem, né, de formar profissionais éticos, né, sensíveis humanos ao outro, né, e isso independe a categoria, né, então isso o Senhor já colocou para mim, assim, sempre gostei muito, né, dessa área da formação, e eu acredito porque isso também sinaliza princípios que Ele quer, né, e não é à toa. É uma oportunidade, né? Então, você isso tá que lá, o Senhor né? está colocando. E eu louvo a Deus porque dentro de uma realidade hoje, né, dentro de universidades públicas, nem sempre a gente vê cristãos inseridos dentro desse contexto. Posicionados. Isso. E o Senhor tem permitido estar, né, tem permitido, inclusive, estar discutindo, né, projetos, propostas, né, e que, assim, para a honra e glória dele, eu sempre falo, assim, quando a gente está em algum projeto, alguma coisa, se é para
o Senhor, para, né, trazer desenvolvimento, para a gente ver realmente Ajudar as coisas pessoas. acontecerem e transformar realidades que aconteçam. Se não, que não seja contemplado. E o Senhor, pela graça dele, tem concedido, né? Amém. Então, hoje estou lá nessa instituição, tenho formação, e para isso, como a gente está no ambiente acadêmico, precisa das titulações, né? Então, tenho mestrado, doutorado, estou no pós-doutorado, e tudo isso, assim, é ele que faz. Né? Ela só tem essa carinha assim, angelical e bobinha. Ela é muito competente, inteligentíssima. Eu tenho uma honra de ter a Alisson assim no meu ciclo de amigas. Ela é muito ocupada, eu também. Então a gente vai voltar aos nossos encontros. Para vocês terem uma ideia, a gente se obrigou assim, uma vez por semana a gente toma café da manhã. Depois que eu casei, nunca mais, não foi, Alisson? Amiga. Mas vamos voltar. Deixei um tempinho. Tá bom, agora né? já a lua de mel já Isso. continua a lua de mel. Mas a gente vai retomar nossos cafés da manhã, pelo menos uma vez por semana. E sempre foi tão precioso, né, Alisson? Muito, muito bom. E é outra coisa que eu acho que é importante, sabe, amiga? De saber o valor que a gente cresce quando a gente se coloca em comunhão. Quando a gente realmente, o Senhor nos presenteia com amizades que refletem Ele. Amém. Né? Então, vale ressaltar que nós somos muito diferentes. Isso. Muito diferente. Tipo assim, se não fosse pelo Espírito Santo, não seria uma amiga que eu me aproximaria, porque a Alice é muito tímida, muito envergonhada, eu já sou espoletada demais, né? E eu acho que eu também sou alguém que ela dizia assim, Maria, essa daí é a 220. E quando a gente se aproximou, né, eu lembro na igreja, no começo assim que ela entrou, Deus colocou no meu coração, você precisa se aproximar dessa menina. Eu falei, mas ela mal fala. Eu falei, Senhor, ela não dá muito ibope, não. Mas eu ficava assim, forçando. Alisson, a gente precisa se aproximar. Alisson, vamos tomar um café. E ela sempre tinha uma trave, né, Alisson? Ela tinha um bloqueio, às vezes. Cara, como a Alisson cresceu e rompeu. E, poxa, eu tão gente boa, ela não queria ser minha amiga. Mas, amiga, é muito isso, né? Assim, dessa questão de muitas vezes a gente se colocar na posição de não querer ser vulnerável. Entende? Então, foi algo que o Senhor teve que trabalhar em mim e é importante isso, né? Às vezes a gente fica essa coisa assim, eu quero ser cristão sozinho. Ou o contrário, né? De estar só no ativismo e não ter o momento que a gente precisa estar com o Senhor. Sim. Então, a gente precisa ter as duas coisas, muito né, importante, Rose? muito. Andar então, assim, isso, lado a lado. muito lado a lado. Então, o Senhor, né, tinha me dado a oportunidade naquele período de começar a fazer uma escola. Rapidinho, Alisson. A Paloma, quando der umas 6h10, tu controla o nosso tempo, porque a gente vai pra igreja. 6h15, a gente vai pra igreja ainda. Hoje eu vou ministrar, a gente vai tocar, então a gente vai ter que acelerar. Então, naquele momento, o Senhor tava já dizendo assim, se exponha, se coloque em igreja. E pra mim foi muito sofrido, porque pra mim era muito mais fácil eu ficar lendo a palavra, eu ficar lendo sendo a mulher de Deus, né? Fazendo tudo certinho. Só dentro do meu ambiente de segurança. Já toco, já faço meu trabalho. Né? Vou pra igreja, pras programações, sirvo, né? Aquela coisa do servir. Isso. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer realmente nos permitir estar entregues, não só pelo que a gente... Não é pelo que a gente faz, mas por quem nós somos. E quem somos buscamos ser nele, né? E aí isso acontece no corpo. Então, naquele tempo, né, Rose? Então, assim, o Senhor vinha com movimentos, né? Me movendo para sair desse espaço de estar sozinha, mas também, ao mesmo tempo, o Senhor colocou presença, sim, que foi a igreja, né, a Religare, que aí era de todo lado cercada. Até eu brinco muito com o pastor Tiago, eu dizia assim, eu era a ovelha arredia, né? Aquela assim, que ele querendo acolher, e ela né? Querendo fugir, né? Toda estranha, mas aí o Senhor, ele insistiu muito, colocou pessoas se cercando. E foi um período, Rose, que eu me senti muito amada, assim, e cuidada. Então, são coisas que o Senhor sabe que a gente precisa, que por vezes a gente não quer se permitir, porque é quando a gente vai se colocar como vulnerável. Isso. Aí eu me lembro também, bem, Alisson, que a Alisson, ela tem uma relação muito forte, né, com a família dela. E assim, além dela trabalhar, ela ajuda a cuidar do sobrinho dela, cuidar dos pais dela. Então, eu vi a Alisson realmente ali muito fechada naquele ciclo. Eu sirvo na igreja, eu sou crente, eu faço tudo certo e eu vou cuidar da minha casa, da minha família. E isso tá certo, tá?
Só que a vida não é só a nossa casa ali, o nosso reduto. Porque o próprio Jesus falou quando vem Maria com seus irmãos, e ele tá ministrando ali, e fala assim, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele não desprezou Maria e não desprezou seus irmãos. O que ele quis colocar é agregar quem estava fora no mesmo nível de familiaridade que Maria tinha e os irmãos dele tinham. Ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a gente tem que entender que o corpo não está só dentro da minha casa. Eu preciso me relacionar com o restante do corpo como igreja do Senhor, né? E eu falava assim, Alisson, sai um pouquinho desse reduto, não abandona a tua família, mas vem provar de outra porção de Deus, com o corpo, né? E ela não precisou abandonar a família dela, ela não precisou virar uma rebelde, deixar de ser a filha que ela era e fazer as coisas que ela só aprendeu a dividir o tempo dela e ter realmente comunhão com a casa dela, família de sangue, mas com a casa e a família em Deus, como o corpo de Cristo, né, Alisson? Isso, e eu acho que esse tipo de pensamento também, né, Rose, eu acho que se expande também para a ideia de ser igreja, né? Porque às vezes a gente pode pensar e pode restringir os espaços que a gente é igreja, né? Então, às vezes a gente tem uma falsa impressão que ser igreja é só dentro da minha família, só dentro da né, igreja, ali instituição, Sim, sim. e esquece de onde a gente esteja inserido, a gente é igreja. E manifesta, né, ser corpo de Cristo, né, no trabalho, na faculdade, né, no círculo que a gente tem de amizades. Sim. Então tudo isso, né, porque senão a gente tá novamente assim, tirando aquilo que é essência realmente. Na bolha. Né, fica naquela coisa da bolha. E aí assim, o Senhor... Como é que ele se revela? Não vai se revelar, né? Vai se revelar para quem? Sim. A transformação, o reino vai ser manifesto para quem? E a gente se afia, né? As pedras, com as pedras vão se afiando para que a gente possa ir se lapidando, como ela falou, e se aperfeiçoando. É a porção de Deus que a Alisson carrega, que trata coisas em mim que na minha lente eu não conseguiria, né? E a gente entende esse amor e esse compromisso. Claro que a gente sabe que igreja, como qualquer ambiente coletivo, é um lugar de exposição e também lugar onde tem pessoas que têm compromisso com o teu coração, querem arrancar o melhor de você, mas também tem pessoas que estão ali por alguma ocasião da vida, misericórdia da vida deles, Senhor, são realmente às vezes até usadas pelo próprio inimigo para nos ferir, dentro da igreja, dentro da família. O que eu preciso discernir é que se eu estou realmente alinhada com o Senhor, até aquele que vem para me ferir, que vem para falar aquilo que eu não sou, de alguma maneira eu pondero, e aí é a hora de eu dizer assim, eu tô bem, poxa, é ele que tá com problema. Então eu desconsidero o que ele fala de mim, eu desconsidero o que ele pensa sobre mim, e a gente vai assim, vai se suportando em amor, para não estar toda hora tendo que rebater, porque às vezes, meu irmão, eu tava falando hoje com Paloma até, eu aprendi a me afirmar tanto minha identidade em Deus, que eu não me preocupo mais com o que falam sobre mim no quesito de, tipo, achou chata, achou antipática. Eu me preocupo em não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu me preocupo em ver uma vida que reflita a Jesus e que não leve as pessoas a pecarem, e que a minha vida seja escândalo. Mas eu não tenho compromisso com o que a pessoa pensa, se eu sou gente boa, se eu sou simpática, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Coisas que a pessoa só vai saber se acessar meu coração. Então, se ela falou sem me conhecer e tá falando isso por aí de mim, eu tava dizendo a Paloma, eu digo assim, coitada bichinha, nem sabe que eu sou gente boa, tá perdendo minha companhia. É assim, entendeu? Então, eu não fico me preocupando. Se eu não sou, ou muitas vezes a gente tem que parar, né? Peraí, por que a pessoa tá falando isso de mim? Será que eu sou isso aí mesmo? Será que em algum momento eu estou passando essa ideia? Aí eu paro, me analiso, me avalio e o Espírito Santo que a gente carrega vai nos acusar de forma muito sensível. Rose, como foi que eu acredito que tenha sido com a Alisson? Quando a gente chegava para confrontá-la, né? Você precisa sair mais, se envolver. Ela dizia assim, não, mas eu sou um crente, eu sou uma menina perfeita, ninguém reclama de mim. O que é que esse povo quer que eu acredito que ela começou a ser confrontada e começou a perguntar, poxa, será que eu não preciso mesmo sair um pouco mais para fora? Ser confrontada um pouco mais? E aí eu acredito que foi assim que Deus foi te... E é onde o Senhor vai até nos dando habilidades, né, Rose? Habilidades de estar ali, né, de estar sendo também não só ministrado, mas também de ministrar a outras vidas, né? Então, tudo que o Senhor, ele vai estar forjando, ele quer nos preparar,
né, a exercer, seja dentro, né, do ministério, de uma liderança. Então, isso primeiro a gente tem que, né, passar, tem que ter esses processos, né? E eu vejo muito que é esse amadurecimento e é onde, né, eu acho que faz parte desse caminho, né, desse processo de amadurecimento no Senhor, né, de conhecer quem eu sou no Senhor, essa identidade no Senhor, e aí a partir disso, realmente ter caminhos que dialogam com essa identidade, né? E claro que, assim, não é um processo fácil, né, porque sempre, né, nossa carne, nossa alma vai querer relutar as transformações que o Espírito Santo quer fazer na gente, né? Vai querer dar as razões e até justificar muito claramente, né? Sim. Como a Rose sempre diz assim, não, é legítimo você, né, cuidar da sua família e tudo, mas existe algo que você precisa viver no Senhor, que o Senhor, ele tem para lhe entregar, né? E aí a gente tem que ter visão do reino, a questão do propósito, né? Então, assim, como é que o Senhor vai me habilitar a forjar meu caráter em igreja, né? Com as pessoas, né? Se eu não me relaciono. Tá muito, tá né? muito nessa coisa assim, muito no ambiente seguro, verdade, né? Verdade. Então, tem um pastor psicólogo que ele fala muito e eu creio que é isso mesmo, né? Que a família é o primeiro laboratório de vida de qualquer pessoa. Sim. Mas existe um momento que a gente tem que sair desse laboratório e ir para o mundo real, né? Sim. E aí, claro, viver tudo dentro que a gente precisa ser alimentado de tudo aquilo que é necessário. E aí entra, né, a questão da identidade em Deus, né? E isso é tudo manifesto quando realmente esses princípios, eles são enxertados mesmo, né? Nesse guiar, né? Vividos, né? De forma prática na família. E aí, quando a pessoa sai para fora desse laboratório, né? Ela vai começar realmente, né? Vivenciar isso de modo prático e sendo, inclusive, assim, esse veículo para ir. Sim. E sendo moldada, né? E vendo que, tipo assim, o laboratório preparou para alguma coisa, mas não é tudo. Não. É a prática que realmente nos forja e que realmente nos afirma. E assim, Alisson, o que eu quero que a gente coloque aqui um pouco mais, que a gente vai ter que caminhar já pro final, porque a gente tem que ir pro culto, meu povo. Eu queria que, exatamente nesse processo aí de identidade, a gente estava conversando isso aqui um pouco antes de começar o podcast, que esse processo de espera, né? Esperar no Senhor, por muitas coisas você pode estar esperando. A gente vai focar um pouco agora aqui para casar, porque a Alisson está esperando também para casar. Nesse processo de espera, esse alinhamento, esse resgate, essa afirmação da nossa identidade, do propósito que Deus tem para nós, é muito, mas muito mais importante e primordial. Ele tem que acontecer antes de fato, a gente está preocupado. Quem vai ser a pessoa? Quem é? Será que eu vou saber escolher? Tem uns requisitos antes, que eu queria que a Alisson falasse um pouco sobre isso, né? Sobre como isso ficou claro para você. E eu queria também que tu trouxesse pra gente, Alisson, de uma forma, assim, bem clara, e fique livre no Senhor, né? Que o Espírito Santo use realmente um acerto seu e um erro que você cometeu, que você percebeu, para que a gente possa trazer aqui, principalmente para as meninas, né? Por onde ir, por onde não ir, nesse processo que ainda está se conhecendo a sua identidade, o seu propósito, para poder, de fato, formar agora a sua família e unir-se a outro propósito. Nesse processo de espera, eu acho que, né, primeiro, né, para mim fica muito forte na minha trajetória, né, o que durante muito tempo eu fui meio que adiando, né, essa coisa da própria maturidade dentro desse campo emocional. Então, a tendência minha era muito ir para onde? Para outras áreas. Então, eu fui crescendo em muitas outras áreas, né? Profissionalmente, fui muito cedo, né, galgando os espaços, né, enfim, em outras áreas. Ia deixando, mas por quê? Justamente, né, porque quando a gente não tem esse processo de buscar, né, olhar para si, né, e aí, claro, gente, é importante essa dimensão do autoconhecimento, é essencial. Demais. Né? A gente precisa estar toda hora, né, tendo esse olhar para dentro e tentando identificar aquilo que a gente precisa realmente crescer. Mas sobre a ótica do Senhor, a identidade do Senhor. Primeiro, o conhecimento do alto nos leva a um autoconhecimento assertivo, né? Afinal de contas, quando a gente recebe a vida de Cristo, ele começa a habitar dentro de nós. Então, o caminho para todas as respostas, para eu me descobrir, é para dentro.
É aqui que o Espírito Santo tá. É aqui que ele vai acender a luzinha. É aqui, né? A gente está buscando muitas transformações Sim. fora. E é olhando para dentro, pelas lentes do Senhor, que a gente vai vendo o que fica, o que tem que ficar e o que tem que sair. Isso. E durante esse processo, né, então, que eu acho que entra um pouquinho nisso que você está dizendo, assim, em alguns erros, né? Porque talvez nesse processo eu era muito imatura. Eu via muito e focava muito na dimensão, né? Fugia, né, dessa dimensão emocional, porque eu, de fato, não me conhecia, né? E não via as fragilidades emocionais que eu tinha e o que é que estava por trás delas, né? E que precisava justamente da lente do Senhor, né? Não só para revelar isso, né? E o Senhor é tão lindo, né, Rose? Porque ele não apenas mostra a ferida, mas ele chega com um bálsamo. É isso aí. Né? A Bíblia diz, né? Aquele que fere é o que cura. E que cura, né, amiga? Assim, quando o Senhor ele foi revelando isso, né? Então a gente começa a perceber os passos errados, né? Porque primeiro parte disso, dessa identidade que a gente não tem a clareza de que a gente é primeiro no Senhor. Então a gente acaba assumindo compromissos com outros, ou se permitindo relacionar, né, com outras pessoas a partir de agradar o outro, ou, né, para satisfazer a carência, isso, das emoções, e isso acaba nos prejudicando, porque a gente não vive de fato dentro do propósito, né, e alinhado inclusive de quem a gente é. A gente acaba sendo outra pessoa que não a gente. Outra, com a identidade não afirmada e sem clareza do propósito, a minha carência me leva a me envolver com alguém que eu acho que ele é perfeito pra mim, porque ele já tem tudo, aí eu já fico querendo ser alguém parecido com ele pra agradar ele, porque eu já não sei quem eu sou, e me submeto até a me encaixar em um propósito que não tem nada a ver com o meu, só com o desespero de não ficar sozinha. E no primeiro momento até pode suprir, pode alegrar, né? Mas com o decorrer do tempo, a gente começa a perceber que não traz satisfação nenhuma, porque a gente não tá sendo, né, realmente a nossa essência, né? Que o Senhor realmente nos marcou e criou desde a eternidade, né? Com essa característica. Então, acho que um dos aspectos, né, que eu acho que é importante que o Senhor foi trazendo foi essa dimensão da identidade. E a primeira identidade nele, né? De revelar que não é o que aconteceu, não é a minha imaturidade, não é o tempo que durou, que tem durado de espera, sim, né? Não é o que te fizeram, não é o que falaram. De forma alguma, né, Rose? Porque às vezes a gente quer fazer o quê? Como se a nossa vida, né, precisasse ser igual a do outro. E não, o Senhor, ele tem uma história perfeita. Única. Ele é um escritor, né, o criador. Criativo demais, tem uma história para cada um. Então não preciso estar querendo me inspirar na história maravilhosa de Rose. Isso inspira, me inspira. Amém. Na minha espera, instiga, né, a sua fé. Isso. Não o que é sempre como eu falo, né? A nossa vida, os nossos testemunhos, tem que instigar a fé. Ele tem que refletir o poder de Jesus, que Jesus faz, que Jesus é bom. Não que a minha vida vai ser igual à vida do outro, né? A gente estava também comentando aqui antes de começar o podcast, que eu vi um vídeo ontem, e o pastor dizia assim, sobre uma parábola onde nasce uma figueira no meio de uma plantação de uva. Ela é figueira. Aí ele fala assim, você imagina se a figueira ficasse brigando com Deus e dissesse assim, eu quero dar uva. Deus dizia, mas você nasceu, foi para dar figo. Entendeu? Então, a gente precisa dar fruto de acordo com a semente que Deus plantou em nós. Pode estar todo mundo dando uva. Se você nasceu para dar laranja, dê laranja, meu irmão. E seja a laranja mais doce, mais saborosa. Porque se a gente ficar querendo se comparar e ser como o outro, é uma vida inteira de frustração. E assim, até a gente cai essa ficha, é aquela coisa de você, assim, postergar o que o Senhor pode te dar. Então, se ter essa certeza que a gente, né, e que eu posso indicar, né, desse caminho, é buscar essa identidade no Senhor o quanto antes, né? Buscar realmente essa intimidade a ponto de você realmente a vida inteira é crente, né, Alisson? Isso. Mas fala aqui para as meninas só saberem como é importante se analisar. E hoje talvez seja o dia que você vai trancar a porta do seu quarto, depois você assistir esse podcast e vai saber se a sua identidade está firmada mesmo no Senhor. E se você já sabe o propósito que Ele tem para você antes de pensar em escolher alguém para casar. Quando foi que realmente essas fichas de alinhamento da tua identidade, do teu propósito, do teu chamado em Deus, caiu? Quanto tempo?
de identidade mesmo no Senhor, eu creio que de 2019 para cá. Olha aí, gente. Isso assim, o Senhor foi alinhando muita coisa, sabe? Não foi questão de... Claro que o Senhor vai trazendo os encontros, vai trazendo as oportunidades, sim, né? E isso, né, eu vivi primeiro, o Senhor me confrontou muito sozinha, no secreto, à noite, orando, em comunhão, e aí trazendo realmente esses processos de cura e de restauração, aquela coisa de você se conhecer, né, e conhecendo o Senhor. Depois, né, o Senhor me permitiu participar de vários outros momentos, Moriá, né, que são outras, sim, ferramentas que, Deus, né, que o Senhor vai nos permitindo, que é sobre a ótica dos princípios, isso, né, Rose? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, porque senão a gente novamente pode cair na falácia, assim, da satisfação humana, né, do humano. E aí é onde a gente vai estar fadado novamente a se decepcionar, né? Porque somente perfeito é o Senhor. Ele que realmente desenhou, imaginou cada um de nós. Então, né, é dentro dessa revelação que Ele mesmo vai trazer que a gente vai se mover, começar realmente a entender e se mover, inclusive para o propósito que Ele tem para nós, né? E aí, depois de 2019, né, o Senhor foi trazendo momentos, experiências. E, claro, é uma construção, sim, né, Rose? Assim, sim, até hoje. Sim. E dentro disso, né, assim, olhando para trás e até dentro... Né, mas essa maturidade que você conseguiu encontrar, essa identidade afirmada, esse propósito, nem vai dar tempo a gente falar tudo, mas eu sei que te poupou de ter feito escolhas erradas, né, Alisson? Com certeza. Inclusive, né, eu acho que o ponto negativo que eu posso colocar, eu vou dizer o ponto positivo e o negativo. Sim. O negativo foi de, por vezes, por não ter essa identidade, não ter essa clareza, então se colocar, apesar de ter toda, né, como diz assim, essa compreensão, né, do relacionamento, que às vezes a gente se coloca no julgo desigual, né, que a gente tava conversando. E que isso não quer dizer que julgo desigual seja só ser de outra religião, não, tá? De forma alguma, gente. Quando tua identidade tá afirmada e que você sabe seu propósito, você vai dizer assim, não basta ser crente. Não é por aí. Elementos, né? Inclusive, assim, de eu entender primeiro o meu propósito, né, que o Senhor tem desenhado, e eu caminhar realmente, e esse caminho, ele se alinha, vai se convergir com alguém, sim. E aí o julgo desigual é quando realmente vai para um lado, para o outro, e aí vem, assim, uma série de desgastes. Ou você quer forçar que aquilo realmente seja uma união de propósito, você fica querendo se forçar. Isso. Ah, mas é crente. Ah, mas não sei o quê. Mas você percebe que não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou para ser e com aquilo que Deus te chamou para ter o teu propósito de vida. Isso. E aí eu acho que são alguns pontos negativos dos relacionamentos que eu tive, né? Antes de ter essa clareza da identidade em Deus, né? De me colocar em situações realmente, assim, de não ser a Alisson ou de... E aceitar as migalhas, né, Alisson? Isso, a história, né, de você não estar plena, vivendo realmente o que o Senhor quer. E as migalhas não só dentro de relacionamentos, né? Eu acho que entra também, Rose, eu acho que é uma coisa que é muito comum também para as solteiras, até fora do relacionamento, quando tem aquele período de conquista, né? A sim, questão da defraudação, sim, né? Sim. Então, por vezes, quando a gente também, né, a espera não é um processo que você entende no Senhor, é como se você não tivesse, né, realmente com alguém, então você fica como se fosse, foi até um momento que foi muito, como diz, lindo, né, que foi no Florescer, que teve um momento que a gente teve lá junto, né, as meninas lá na igreja, né, num retiro, entre meninas e de fato florescer assim, no meio de uma terra tão seca, né, Rose, ali, verdade, tão distante. Vai ter novamente, hein? Acho que meninas, até semana que vem vai abrir inscrições aí. Olha aí, estejam atentas, porque são oportunidades que o Senhor nos traz e naquele momento, né, foi liberada uma palavra dizendo quantas vezes o Senhor tem uma porção tão, como diz, que é sua, só sua, né, e que é uma na mesa. Tá ali, tem abundância, né? Tá, e você... Tem tanta coisa e você tá que nem cachorrinho querendo pegar a migalha do chão. Né? E aí até aquela passagem, né, da mulher sunamita que chega ali e ela vai e o Senhor compara, né? Ali pra ela tá E se quiser comer migalha,
tem migalha, se Mas satisfaz com migalha, mas na condição de se sentir um cachorro, de se sentir alguém desprezível e comer de restos. Essa é a condição que a gente fica quando a gente se envolve em relacionamentos por falta de clareza na nossa identidade, somente para satisfazer uma carência ou ter alguém com a gente. Né, Alisson? E nem sempre, não é nem relacionamento, né? Eu acho que fica essa coisa da defraudação. Até um começo, uma homem, conversa, né? De homem e mulher. Então, acho que precisa primeiro, né? Eu acho que essa dimensão da identidade, né? E a partir disso, a gente, até dentro dessa identidade, a gente vai ter essa noção do respeito ao outro, né? De saber se eu não tenho intenção com o outro, por que é que eu vou estar gerando falsas expectativas, né? Por que é que eu vou estar... Então, tem muito isso também que a gente precisa, como solteira, né? Ter o cuidado e o zelo, né? E uma coisa que eu acho que, assim, que entra, né, nesse aspecto, primeiro foi o julgo desigual, que aí, Sim. né, por essa falta de compreensão da identidade, eu acho que uma coisa que, assim, positiva e que tem me feito caminhar cada vez mais, assim, de uma forma muito, eu acho, assim, assertiva para o propósito e para aquilo que Deus tem, eu acho que é aceitar claramente os nãos e as respostas de Deus. Uau. Porque não é fácil. Rose. Não ficar birrando nem contendendo. Isso. Deus falou não, é não, cara. Glória a Deus e vai pra frente, aleluia, e sorri. E quantas vezes eu quis, sabe? Porque, novamente, a personalidade da mulher que, né, assim, tem sua independência. Sim, bem né? resolvida. Isso, bem resolvida, sabe quem é em Deus, no sentido de que, Senhor, eu sou fiel, Senhor, né, eu tenho minhas experiências, tô aqui, tô envolvida e tal. Senhor, então, como se não existisse a questão da dimensão do que Deus quer forjar em nós, do que Deus, inclusive, quer proteger o nosso coração, a nossa vida. Então, quantas vezes, e até recentemente, né, Rose, sabe assim, dos nãos que Deus trouxe, e o quanto que pra mim, assim, naquele momento foi sofrido, foi, né, assim, de chegar e ver, e talvez ser muito claro pra mim, assim, dizer assim, não, Senhor, mas não é um relacionamento de Deus, com pessoa, né, contigo e tudo, mas aí é onde o Senhor mostra, né, o Espírito Santo mostra, assim, claramente, olhe pra trás, né, você não queria identidade, primeiro, ter essa identidade revelada, eu não já lhe mostrei. E aí... Comunica, né, com quem você é e com aquilo quem você é, o propósito que eu tenho pra você. Ou você tá novamente se colocando no julgo desigual. Novamente você tá querendo fazer pela sua própria mão. E aí é onde tem os processos, né? Que eu acho que pra mulher hoje, assim, dentro do contexto, né, de uma sociedade que fala muito, reafirma muito essa coisa da independência, do empoderamento feminino, que acaba, se a gente não tiver cuidado, né, a mulher cristã, ela acaba sendo influenciada, mesmo tendo todas as seguranças, sabe, Rose? E aí a gente abre mão dos tesouros que o Senhor tem para nos dar, sabe? E isso é uma realidade que a gente todo dia tem que estar se alimentando e se reafirmando no Senhor. Porque todo dia vai ter fortes apelos para dizer, você é independente, você é competente, por que você precisa? Você pode, né? Você não depende de ninguém, você pode, tipo, um relacionamento se relacionar com qualquer pessoa, porque casar, né? E aí você sai realmente do propósito, do que Deus tem. O não de Deus, é incrível como o não de Deus, ele é um amém para o que ele tem para você. Então, quando Deus diz não pra mim, ele faz assim, amém pra minha vontade, Rose, ela é melhor que a tua. Aí a decisão de me submeter a essa vontade é minha. E às vezes a gente tá querendo casar, porque casamento é algo onde a mulher vai ceder muito, porque a missão é do marido, você se submete à missão dele, é isso que quer dizer a submissão. E às vezes a gente quer casar, quer se submeter ao marido, mas não tá se submetendo nem a Deus, que é teu Senhor. Tá contendendo com ele, entendeu? Você tá birrando aí. Até hoje, eu vou até contar bem rapidinho, eu recebi um testemunho de uma moça no Instagram, e ela me falou que tava arrasada, porque ela namorava há 2 anos, ela crente, ele crente também, e o namoro dela era uma benção, estavam reformando uma casa, já tinha comprado enxoval, ela tava assim... Agora, no dia dos namorados, o rapaz foi lá e terminou o namoro. E ela tá destruída, dilacerada, porque sempre foi um relacionamento de Deus, uma bênção. Eu falei assim, minha irmã, namoro ou noivado
existe para que se acabar, você entender, não foi você que deu causa, não, ela não tá entendendo, ela falou assim, e agora o rapaz se transformou em um homem completamente diferente daquele que eu conhecia, ele é frio, ele me despreza. Eu falei assim, eu sei que é dolorido, eu sei o que você tá sentindo, mas olha o que Deus tá fazendo. Glória a Deus que tu tá sentindo essa dor agora enquanto tu namorava. E se esse homem se revelasse depois de tu casar? Aí casou, minha irmã. Então, assim, bem mais sofrido. Então, Deus disse não para aquilo que ela achava que era bom. Mas será que o que Deus tem mais adiante realmente não é algo muito melhor? E aí eu conversei com ela ali no Instagram e ela falou assim, poxa, às vezes a gente precisa ouvir o óbvio. Eu já sabia, mas eu precisava realmente ouvir de novo isso. Então, é entender. O não de Deus para você é amém, é sim para o que Ele tem. E o que Ele tem sempre é muito melhor. E também, né, até lendo, por isso que eu trouxe esses 2 livros, né? Indica aí, fala aí. Vou lá, que são os livros que, assim, têm edificado muito a minha vida, Rose. Primeiro... 6h40. Pois bora concluir aqui. Só terminar aqui com a indicação dos livros. Não queria acabar, é que a gente tem hora pra ir pra igreja. A gente fica com vontade, né? Quando aquece, né? Quando esquenta. Depois que vai, ninguém parar mais não, minha filha. É com vergonha de vir, mas quando começa... E esse daqui é o Avivamento do Odre Novo, né? Que fala sobre a questão de libertação e cura em família. Eu acho que tem ministrado muito, né? Sobre esses processos que a gente vive enquanto família e que a gente precisa, né? Tá alinhando antes a gente ter realmente, como disse, ser liberado, inclusive, por nossos pais, pra, né, tá alcançando. Mostra aí a capa. Aqui, ó. Né? Avivamento do Odre Novo. Isso, que é do pastor Cote, né? Marcos de Souza Borges. E fala muito desses processos, né? De cura e libertação em família. Né? Eu acho que é muito importante. E outro que, assim, que eu tô encantada, que eu era, assim, já queria muito e nunca tinha tido a oportunidade. Então, agora comprei, né, uma coletânea dela, que é Elizabeth Elliot, né, que fala muito sobre a pureza, sobre a paixão, sobre o papel da mulher, a feminilidade, né? Ai, então, lindo. assim, colocando à parte todas essas influências. E esse eu comecei, né? Eu comprei 4 e esse aqui é o primeiro dos 4, que fala paixão e pureza. Aprendendo a deixar a sua vida amorosa no controle de Cristo. Uau, mas então, dica aí, mulherada. Que coisa mais linda. O capítulo Paixão que eu li... e Pureza, Elizabeth Elliot. E ela falando, né, dessa questão de... Às vezes a gente tem os nãos, né, Rose? Mas às vezes a gente vai ter que entregar, inclusive, o sacrifício. Isso. O Senhor... Às vezes Deus vai arrancar. Isso. Mas às vezes você vai ter que dizer Entregar. assim, não é pra mim, você vai ter que tomar a decisão. Porque senão a gente fica numa passividade muito grande, né? Isso. E essa passividade, ela causa buracos terríveis. Então, não seja passivo. Se o Senhor já te falou, já te pediu pra entregar, é melhor que você entregue. Ainda que doa, é menos dolorido do que se ele te arrancar de lá, né? Eu vi a Alisson fazer isso. Eu vi a Alisson, tá tudo bem, tudo certo. Mas ela entendeu em Deus que não ela, e ela teve que sair, ela teve que abrir mão. Ela falou, não, ela saiu. E foi bem mais tranquilo do que ter insistido e Deus ter te arrancado de lá de uma forma mais E isso, brusca. Rose, eu acho que faz parte desse caminho de amadurecimento, Isso. né? Então, assim, Deus, ele veio trazendo primeiro os nãos, né? E agora, como ela colocou até o exemplo mesmo, né? De Isaac, né? De Abraão. Porque o Senhor deu a maior bênção que ele queria, né? Que era ter um filho e ter uma geração ali garantida a partir de Isaac. E aí, na hora que ele acha que, assim, tá tudo muito tranquilo, que ele tem ali a geração na mão dele, aí o Senhor chega e diz assim, ó, me entrega, né? Em sacrifício. E Onde aí, está teu coração em mim ou no que eu te dou? Isso. E aí o Senhor vai, por vezes, fazer isso, né, Rose? Isso. Então, assim, onde é que tá nosso coração? Tá no relacionamento? Tá, né? A gente tá colocando aqui um relacionamento porque a gente tá falando dessa questão da espera, né? Então, talvez até o Senhor tá confrontando você mesmo. Sim. De dizer, será que esse relacionamento que você tá insistindo, né? Está debaixo dos meus princípios, né? Não tem a questão do jugo desigual, tá no mesmo propósito ou não? Você precisa realmente entregar, né? Porque eu tenho um melhor, né? E ele se responsabiliza quando ele diz assim, me entrega porque ele quer fazer algo maior, né? E ali ele fez e gerou a fé ali em Abraão, né? E o fez pai de multidões. Multidões, né? Então,
pra gente ver o quanto que o Senhor é perfeito, Fiel. né? Então, achei, assim, uma passagem muito linda, né? Uma das, né? E aí fica a dica pras meninas, né? Do quanto que esperar no Senhor, né? Sobre essa ótica realmente desse cuidado de quem Ele é, do maior interessado na nossa família, no nosso coração, nos nossos sentimentos é o Senhor. E então, respeitando, né, Alice, aquele princípio de primeiro eu estabelecer a minha identidade, entender o que Deus espera de mim, o meu propósito em Deus, para só então eu ter uma boa lente para olhar para alguém que vai passar a vida inteira aqui na Terra comigo. Isso é sério, gente. Muito sério. Seríssimo, né? Paloma, me presta aqui o celular pra eu dar uma olhada aqui na letra da música, que a gente vai ter que encerrar. Alisson, você vem outro dia, tá? A gente vai falar de outras coisas. Muito então, bem. A gente, Será um prazer. Eu queria todo dia fazer um podcast, mas não dá para fazer todo dia. Mas a gente vai tentando pelo menos uma vez por semana gravar. E eu quero já me despedir, agradecendo a Alisson. Primeiro eu quero agradecer ao nosso amigo Espírito Santo, porque ele é tão mestre, sabe? Que assim, a gente fluiu, a gente não precisou voltar, a gente não parou. É como o Senhor fala, quando você estiver diante de reis, de príncipes, de sei quem lá, quem você vai estar, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo falará através de vocês. Porque o maior interessado da gente estar aqui não sou eu, não é a Alisson. A gente está aqui em obediência. O maior interessado da gente estar aqui é aquele que te ama, é aquele que preparou esse momento para que a nossa vida estivesse aqui disponível só para ele fluir e falar com você. Então não assista e veja tudo que você ouviu aqui como somente mais um conhecimento, duas moças falando. Não, vê como o teu pai cuidando de você e levantando pessoas que você talvez nem conhece para estar testemunhando daquilo que ele está fazendo e daquilo que também quer fazer na sua vida. Alisson, muito obrigada. Que o Senhor continue resplandecendo a sua luz sobre sua face. Que você seja essa menina maravilhosa, que você continue se permitindo nos seus processos. E que em breve nós estaremos também desfrutando aí do seu casamento. Eu não sei onde é que está o marido da Alisson, mas ele está pronto e está só esperando assim o Senhor cruzar o caminho dela, né? Enquanto isso, Deus está terminando de aprontar ela, talvez terminando de aprontar ele, e Deus não está demorando. Ele está fazendo o que tem que ser feito em ambos para que esse bom encontro aconteça. E eu desejo, minha irmã, o melhor de Deus para sua vida. Você é muito preciosa, muito obrigada pelo seu coração, pela sua entrega e pelo seu sim em viver uma vida de uma mulher que realmente agrada ao Senhor e é testemunho na comunidade onde você pertence, tá? Fique aí com as suas considerações finais e vamos cantar. Esse propósito, né, amiga? Se realmente tudo que o Senhor gera para nós não é sobre nós, né? É tudo sobre Ele, né? E se a gente realmente vive isso, entende isso, então a nossa vida ela realmente vai frutificar, ela vai, né, trazer de uma forma muito clara para as outras pessoas e isso vai mover, né, as pessoas a querer conhecer quem é o Senhor, né? É o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que contempla e eu vejo isso, né, sendo o primordial, né? Não é sobre nós, não é sobre coisas, não é sobre possibilidades que a gente tem. E quantas vezes nosso coração enganoso, né, e pode querer até usar isso como uma forma, o Senhor está sendo refletido, quando na realidade está lá o orgulho por trás, né, querendo conduzir tudo isso. Mas que verdadeiramente seja o Senhor conduzindo todas as coisas e que tudo ele venha a ser glorificado. Amém. Vamos nós louvar o Senhor. Então a gente vai louvar aqui, eu vou destravar meu celular, porque senão eu posso esquecer a letra e eu não quero errar aqui, porque é ao vivo e não vai dar pra gente voltar aqui pra essa edição não, gente. Cadê tela? Não trave celular, por favor. E essas canções a gente foi cantando, foi pensando, né, a gente vai... O culto é 7h30, né? O culto é 7 horas? 7h30. 7h30, mudou o horário, Paloma. É sim. Misericórdia, eu sou a pregadora. Vamos cantar então só uma canção, meu Alisson. Uma só. Olha aí, Paloma, confere. Se for 7h30, dá pra gente fazer 2 canções, mas se for só 7 horas, vai ter que ser só uma.
E essa música, ela é uma música nova, até da Tamiris Garcia, que eu amo demais. E ela fala muito do que a gente falou aqui no começo. Ela fala sobre a comunhão, né? É a gente se permitir. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas para Deus, se esforçando para chamar a atenção de Deus ou para querer receber algo dele. E algo dele vai ser desfrutado à mesa. Quando eu sento com meu irmão, quando eu escuto ele, quando eu como alguma coisa com ele, quando eu partilho meu coração com ele. Essa mesa de comunhão, de estar perto com o corpo. Isso cura como algo assim que você não pode imaginar. Então, nos momentos de espera, você tem uma coisa que vai te ajudar, te fortalecer e poder assim curar as tuas carências. É se relacionar com o corpo, é estar em comunhão à mesa e desfrutar do amor de Cristo através dos seus irmãos. Amém? Então vamos fazer aqui. 7h30, falei. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei. Talvez você esteja assim. Tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Na comunhão do corpo de Cristo, você vai ser curado, você vai ser preenchido. É na comunhão com o corpo de Cristo que você entende melhor sobre quem Ele é e sobre quem você é. A plenitude de Deus está na comunhão. Se permita partilhar seu coração e transferir também seu coração para que outros desfrutem daquilo que de Deus você carrega e para que você também experimente daquilo que eles carregam de Deus. Seja curado e abençoado na mesa que o Senhor te colocar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer qual?
Você que manda, Alice. Você quer na velha tenda ou quer Eu a acho que a outra gente pode cantar a Velha Tenda, né? Que eu acho que entra muito Fale aí, eu nisso. falei para ela escolher uma música que Deus falou com ela nesse processo todo, e aí ela escolheu essa música que é assim fantástica. Porque, né, quantas vezes a gente quer impor as condições, né? E a história das habilidades, né? Quer E o fazer um Senhor é monte de muito coisa para isso. E Deus. quando o Senhor quer o quê? Quem Quero você. somos, né? Eu Quem quero somos? O você, simples, Alissa. né? Eu E quero aí nos você. constrange, né? Porque quando a gente vai ter esse olhar, né, sobre nós, sabe quanto que a gente é falho, quanto que a gente poderia ser mais intencional, mais intenso pro Senhor, Mais né? humano. Né? E às vezes, né, a gente acaba não se permitindo vivendo, ter intensidade para outras coisas, mas pro Senhor, para aquele que é dono de tudo que temos e somos, a gente não é tão intenso e tão transparente, tão humano, Isso né? aí. Então, ele quer realmente ele conhece, mas ele quer que a gente nos mostre cada dia mais, né? Sem Como somos, máscara, sem máscara nenhuma, sem caminhar. roupas, sem tentar comprar Deus com as nossas habilidades, talento ou com a nossa bondade ou aquilo que a gente faz de certo. Ele vai estar sempre interessado no nosso coração. E quando ele tem o nosso coração, ele habilita o serviço das nossas mãos. Amém. Música linda também da Tamires Garcia, que eu sou fã. Quis construir um templo, eu não admitia que você morasse numa tenda. Verdade, olha isso. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Quis construir um templo. Quis construir um templo. Eu não admitia que você morasse numa tenda. Amei tantos projetos, fiz tantas coisas que você não me pediu. O que eu não entendia era que a estrutura não traria a tua presença pra mim. Que ele ama somos nós. Que o que você amava naquela velha tenda era eu. Eu quero voltar ao lugar onde tudo era puro e simples. Tem um lugar aí no seu quarto, tranca a porta hoje e acha esse lugar. Eu quero voltar ao lugar só você e eu. Eu quero voltar ao lugar do nosso romance.
Eu quero voltar ao lugar do primeiro amor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que você me queira com tanto carinho, Deus? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Diga isso assim pra ele agora, ó. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou reino e sacerdote, sou teu. Oh, eu sou teu filho, tua casa favorita. Sou teu amigo, sou teu. Eu sou teu, eu sou teu, você é meu. Eu sou teu, você é meu. Sou teu, eu sou teu. Antes de se entregar a alguém que vai ser um com você, decida ser do Senhor e ter Ele como o seu por completo, até que vocês sejam um só. E aí, se tornando inteiro, Ele trará alguém para te transbordar e cumprir o propósito que Ele tem de família para você. É assim que eu oro ao Senhor nessa noite, para você que está nos assistindo aí, em nome de Jesus. Obrigada por ter ficado. Clica, se inscreve no canal, compartilha com outros, porque isso pode edificar a vida de muita gente. Eu não consigo entregar para todo mundo, mas você pode entregar para pessoas que não assistiram e que você vai ser, ó, o canal de bênção na vida dela. Obrigada, Alisson. Obrigada, Estúdio Codec, todo mundo que tá junto com a gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser.